Olá, estamos aqui para mais uma aula de física. Vamos continuar o conteúdo de lentes esféricas, falando agora sobre a formação de imagens. Bom, aqui nós temos as duas lentes que nós estudamos na aula anterior, a aula de introdução às lentes. Se você não assistiu ainda, é bom assistir antes de continuar a assistir essa aula. Bom, aqui nós temos as duas lentes, os dois tipos de lente. A lente convergente e a lente divergente, que nós observamos a diferença pelas suas extremidades. Extremidade que converge, lente convergente; extremidade que diverge, lente divergente. Primeira propriedade dela é que todo raio que atinge a lente paralelamente ao eixo principal, está aqui o eixo principal, está aqui o raio paralelo, ele vai convergir para o foco. Todo raio de luz paralelo ao eixo principal converge para o foco. No caso da lente divergente, todo raio de luz paralelo ao eixo principal que atinge a lente divergente, ele diverge. Mas ele diverge com o seu prolongamento passando pelo foco. Certo? Então essa é a primeira propriedade. De novo, todo raio de luz que passa pelo foco refrata numa direção paralela ao eixo principal. No caso da lente divergente, todo raio de luz que atinge a lente divergente numa direção cujo prolongamento passa pelo foco, ele atinge a lente divergente e refrata numa direção paralela ao eixo principal, porque o prolongamento desse raio passa pelo foco. Então, se o prolongamento do raio incidente passa pelo foco, ele refrata numa direção paralela ao eixo principal. Outra propriedade é que todo raio de luz que atinge o centro óptico da lente, ele não sofre desvio, tanto na lente convergente quanto na lente divergente. Então, o raio de luz que atinge o eixo óptico não sofre desvio nem na lente convergente, nem na lente divergente. Bom, conhecendo essas propriedades, nós vamos agora entender como que construímos imagens nas lentes. A imagem, nós vamos pegar a extremidade do objeto, no caso do nosso objeto é uma vela, e dessa extremidade do objeto nós vamos escolher alguns raios. No caso eu vou escolher dois raios. A imagem será formada no ponto em que esses dois raios ou seus prolongamentos se cruzarem. Vamos ao caso da lente divergente, que é o tipo de lente que só tem um tipo de imagem. Independente do lugar que você posicione esse objeto, a imagem será a mesma. Pegamos da sua extremidade um raio de luz que atinge a lente divergente numa direção paralela ao eixo principal. Sabemos que ele diverge numa direção que passa pelo foco. Outro raio de luz que vamos usar é o que atinge o centro óptico da lente. Ele refrata sem sofrer desvio. O ponto em que esses dois raios se cruzaram é o ponto em que vai se construir essa imagem. Para qualquer posição do objeto, a imagem será virtual, direita e menor, como nós podemos verificar nessa animação. A lente divergente é utilizada para corrigir a miopia, que é a dificuldade que as pessoas têm de enxergar longe. Está aqui um exemplo de lente divergente sendo utilizada para corrigir a miopia. A lente convergente ela tem 5 tipos de imagens, que vão depender da posição do objeto. A primeira posição que nós vamos colocar o objeto é antes do ponto ângulo principal. Se o objeto estiver antes do ponto principal e escolhermos dois raios de luz, o raio que atinge a lente convergente paralela ao eixo principal converge passando pelo foco. E o raio de luz que passa pelo eixo óptico não sofre desvio. Então aqui teremos a imagem, no ponto de cruzamento, teremos a imagem desse objeto. Então, para o objeto antes do ponto principal, a imagem será sempre real, invertida e menor. Real, invertida e menor que o objeto. A aplicação desse tipo de lente convergente para objetos que ficam além do ponto principal são as máquinas fotográficas. Se o objeto estiver exatamente em cima do ponto principal, e nós escolhermos os mesmos raios de luz que escolhemos anteriormente, o objeto vai se formar de maneira real, invertida e do mesmo tamanho. Então, quando o objeto está sobre o ponto principal, a imagem é real, invertida e com o mesmo tamanho do objeto. Outra posição para a lente convergente
é o objeto ser colocado entre o ângulo principal e o foco. Escolheremos os mesmos raios de luz anteriores e verificamos que a imagem ela é real, ela é invertida e ela é maior que o objeto. Então, se o objeto for colocado entre o ângulo principal e o foco, a imagem será real, invertida e maior. Essa situação é aplicável nos projetores. Você coloca o objeto nessa posição e vai ter esse tipo de imagem. Outra posição para a lente convergente é você colocar o objeto exatamente sobre o foco. Nesse ponto, como podemos verificar usando os mesmos raios anteriores, os raios serão refratados numa direção paralela um ao outro. Ou seja, eles não se tocam em um local visível. Então, para o objeto sobre o foco, a gente diz que a imagem é imprópria. Ela pode se formar no infinito, mas nós não vamos enxergar isso. E a última posição para a lente convergente é colocar o objeto entre o foco e a lente. Nesse caso, escolhendo esses dois raios anteriores, eles não se cruzam, mas seus prolongamentos sim. E a imagem será virtual, direita e maior. Então, quando o objeto for colocado entre o foco e a lente, a imagem será virtual, direita e maior. Esse caso é aplicável para as pessoas que têm hipermetropia, ou seja, elas têm dificuldade de enxergar perto. E essa lente vai corrigir esse problema. Bom, vamos aqui a um exemplo. Vamos observar a figura, né? Aqui eu tenho o objeto, que é uma vela, esse é o objeto real. A primeira lente ela fornece esse tipo de imagem. Você pode perceber que ela é virtual, porque você não precisa de um anteparo para visualizá-la. Ela é direita e ela é menor do que o objeto. Já na lente 2, eu tenho uma imagem virtual e direita, mas maior que o objeto. Então eu posso dizer que a lente 1 é divergente, pois a imagem é direita e menor, e a lente 2 é convergente, pois a imagem é direita e maior. Esse é um tipo de exercício, um tipo de questão que você pode encontrar sobre esse conteúdo. Bom, muito obrigado por nos assistir. Não esqueçam de dar uma curtida no Face e se inscrever no nosso canal do YouTube, caso não tenha feito ainda. E a dica é que você assista a nossa próxima aula para fechar o estudo das lentes com o estudo analítico delas, ok? Aquele abraço.